Fala galera, estamos ao vivo, é isso aí, sejam todos bem-vindos ao Direct, o podcast aí que a gente vai ser direto, né? Falando de coisas do dia a dia, coisas que você precisa tomar decisão, de esclarecimento, posicionamentos, é claro, tudo à luz da palavra de Deus. Eu me chamo Gabriel Rocha, ou Bispo Gabi, me chame da maneira que você achar melhor, né? E nós estamos aqui na nossa primeira edição, né? O episódio 001 do Direct. E você já pode participar com a gente, interagir. Primeiro, se inscrevendo no canal, né? Dando um like se você gostar e também participando aí nos comentários. Nós estamos ativos aqui, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Sejam todos bem-vindos ao Direct, tá certo? Você pode também seguir na rede social, eu vou passar daqui a pouquinho meu Instagram, o Instagram dos meus amigos que estão aqui hoje com a gente participando do Direct, e eu queria já começar apresentando nosso time dessa temporada 2025, que vai estar com a gente nessa mesa. Não sei se uma mesa polêmica, não sei se uma mesa esclarecedora, mas certamente uma mesa de boas conversas, né? Então quero dar as boas-vindas aqui ao Mr. Joe. E aí, Mr. Joe, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, eu gostei. Assisti o Moleque. podcast hoje. Tá. Quero agradecer esse privilégio de estar aqui na mesa com pessoas tão sábias. Ô, louco. Eu espero que seja um podcast de polêmicas, Bem a mas... tua cara. Ainda não chegaram as pessoas sábias, peraí. Pra quem não me conhece, eu sou o Joarli. Meu Instagram é @joarlimafra. Pode me seguir, sempre vai ter ali stories maravilhosos para vocês assistirem. E é isso. Show de bola. Qual é a tua expectativa aí pro podcast, para essa temporada aí 2025? Bom, minha expectativa é um podcast de polêmicas, porém de muitos esclarecimentos, que a gente realmente consiga esclarecer dúvidas e questionamentos que estão sempre no dia a dia e às vezes a gente não para pensar, para analisar. Então acredito que esse vai ser um caminho bem interessante. E qual é o teu arroba, o teu Instagram, Joarley? @joarlimafra. É isso aí. Também comigo aqui, ele já participou da série do Direct quando não era Direct, quando era um programa de rádio, né? Pastor Jack, como é que tá? Jack? Fala, Bispo, E aí? Joarley, Jojo, Bibi. Prazer para você que não me conhece. Eu sou o Jackson. Você me chama como você quiser. As pessoas têm me chamado ultimamente de pai da Laura. Então, Laurinha gosto linda. muito desse nome, pai da Laura. Esse para mim é o meu melhor de todos. Inclusive, o Joarley pode chamar também de pai da Sossô. Pode chamar. Então, pra gente é um privilégio, né? Poder conversar, trocar ideia com quem a gente gosta, com pessoas que a gente tá aí há tanto tempo caminhando. E, olha, esse programa tem muita coisa para falar, muita coisa para esclarecer, muita coisa para a gente trocar ideia. E essa nossa temporada aqui vai ser maravilhosa. Eu sou, como eu falei, né? Sou pastor da Igreja Renascer, e nós temos aí uma caminhada de longa data, né, na igreja, de longa data crescendo, se desenvolvendo profissionalmente também, ministerialmente. Isso é um grande prazer estarmos aqui hoje. Se você quiser aprender bastante coisa na tua vida financeira, profissional, me segue também lá no Instagram, @JacksonNogueiras. Pode me seguir lá, @JacksonNogueiras, que nós vamos encaminhando. Pode me chamar no direct lá também, e nós vamos trabalhando aquilo que for necessário. Qual é a tua expectativa aí, Jack, para esse ano dessa temporada aí do Direct? Eu espero que tenhamos uma jornada maravilhosa. Que tenhamos uma jornada e uma experiência legal. Eu acredito muito nas polêmicas. Acho que polêmica é bom e sadio, troca de ideias, conversas. Mas muito mais do que isso, eu acredito que a palavra de Deus ela é esclarecedora. Afinal de contas, né, Bispo? A palavra fala que a verdade nos liberta. Sim. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos libertar o mundo, nos libertar e viver aquilo que Deus tem para nossa vida. Creio que nós vamos entrar nesses assuntos em breve. É isso aí. Esse, na verdade, é o objetivo do Direct quando ele surgiu.
quando as primeiras ideias aí do Direct surgiram, foi a respeito poder dar ferramentas para as pessoas, né? Porque todos nós temos desafios no nosso dia a dia e nós também temos um manual maravilhoso que é a Bíblia, né? E então queremos falar de coisas simples, né? Simples no contexto de coisas que acontecem com todo mundo, ou seja, coisa comum, coisas Sim. comuns, né? Vamos tentar ser aí esclarecedores, né? Mas é claro que para ser esclarecedor tem que passar por assuntos complicados, né? Então, vai ser legal, creio que vai ser bem bacana. Nós queremos abrir aí o podcast também, agradecendo aos nossos apoiadores. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo do Estúdio Mark 360. Queria dar um agradecimento aí ao Dani. O Dani gigante, né, mano? O Dani é gigante. enorme. Quando eu Golias teria inveja do tamanho do Cara, Dani. Quando eu entrei aqui, eu pensei, meu Deus, estou diante dos 300 de Davi. Tu achou que ia apanhar, não ia? Meu Deus, eu pensei, o segurança aqui já, cara. Pelo amor de Deus. Mas um queridaço aí que recebeu a gente muito bem. Queria agradecer ele, a Markelly também. E também o Vini, que está aqui na produção, fazendo toda a operação para a gente. Valeu, Vini. Também quero agradecer a Igreja Renascer, né? Porque eu sei que essa Sim. vai ser uma pergunta futura dos nossos espectadores. Tá, afinal, quem são esses caras, né? Da onde que eles surgiram? Nós somos da Igreja Renascer, somos pastores lá, né? Eu sou bispo, Jackson pastor, o Joe presbítero aí também, e temos uma carreira talvez de mais de 20 anos aí de evangelho, e essa é a grande diferença, né? Nós permanecemos em todos esses anos no mesmo lugar dando frutos, e queremos poder passar esse tipo de conhecimento para vocês. Quero pedir para você acesse www.renascerfloripa.com.br e ali você vai ter todas as informações da Renascer aqui no sul do país, né? E também no Brasil, se você estiver assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, vai lá que você tem informação, tem conteúdo, tem os endereços, tem um blog com estudos lá bacana para você adquirir bastante conhecimento. E também os nossos patrocinadores. Hoje com a gente aqui, um patrocinador que eu gosto muito, né? Vocês gostam de café? Eu gosto. Eu não gosto. Não gosta de Não café? gosto. Por que você não gosta de café? O sabor é amargo, né? O sabor é amargo? Sério? Mas deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe que tu não gosta do café, que ele é amargo, né? Tu sabia que o café mesmo, o café bom, ele não é amargo? Eu não sei, os cafezes que eu já... Cafés. Fala mais perto do Os microfone. cafezes que eu já experimentei, assim, eu até tomo, mas Aham. mais na necessidade. Pô, tô com muito sono. Então eu vou Saquei. ter que tomar um café, vou ter que E fazer sempre esse com esforço. açúcar. Não, sem açúcar, sem açúcar. Sem açúcar? Aí É. sim, aí é É valente. que ele não tá tomando os cafés, ele tá tomando as casquinhas do café, né? É importante falar sobre isso. Então, assim, ó, cara, aí é que tá. Muita gente não gosta de café porque ele é amargo, né? Porque ele é forte, ele dá aquela sensação. E o que as pessoas não sabem, né? É que esse café comum que a gente compra, cara, esse café tradicional, o café extra forte e tudo mais, ele é o pior café. O café bom mesmo, ele é mandado para fora do país, entendeu? Ele atende a padrões internacionais. E agora aqui no Brasil que as pessoas estão começando a abrir os olhos para o bom café, que é o café especial. Para a gente ter ideia, esse café quando você vai tomar, ele não é preto daquela maneira que o café normal fica, né? Ele é um café mais cor de caramelo, com mais sabor, dá para tomar sem açúcar tranquilamente. E o nosso patrocinador aqui é referência, cara, em cafés especiais. Para você ter uma ideia, tá aqui, ó, Barão do Café Floripa, nosso patrocinador. O café do Barão, cara, ele tem uma pontuação, já chegou a ter pontuação de 88 pontos. Né? Isso na pontuação de cafés especiais é uma pontuação avançadíssima. Então quero falar para você, você quer tomar um bom café, você quer experimentar, ter uma experiência legal com café, então acesse aí no Instagram, Barão do Café Floripa, e aí nós vamos... e você pode falar lá, ó, eu vi no direct, fala que veio no direct, entendeu? Manda uma mensagem, compra o teu café lá e diz que viu no direct, porque o pessoal vai dar uma condição especial, eu vou mandar
pacotão de 1 quilo aqui, ó, pro Dani fazer um cafezão pra gente, servir aqui na mesa pra nós. Aí, Dani, por favor. Valeu, Dani. Coisa linda. Bom, vamos lá então. Pessoal, hoje o nosso tema é um tema bacana, porque é um tema do dia a dia das pessoas aí. Jack, qual é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre decisões. Decisões são importantes, não são? A gente muitas vezes fica perdido ali na nossa caminhada, sem saber para onde vai, sem saber se vai para a direita, para a esquerda. E hoje nós vamos falar sobre como tomar decisões sábias. Uau. Como tomar decisões sábias. Afinal de contas, todo mundo precisa tomar uma decisão na vida, né? A galera hoje em dia, inclusive, muitas vezes as pessoas acabam se perdendo até sem saber para onde vai, em que igreja, sem saber se posicionar financeira, profissionalmente e tudo mais. Então é muito importante a gente entender isso. Hoje é dia de aprender a tomar decisões sábias. Tomar decisões sábias. Joe, isso é importante? É muito importante. Porém, eu acho que não é fácil. Acho que é um tema, assim, muito sensível. Porque, assim, se fosse fácil, tava todo mundo rico aqui. Uau. Se fosse fácil, eu Boa. tomaria a decisão certa, ia na bolsa, no trabalho, abriria uma empresa, ficaria rico amanhã. Então, assim, eu acho que o difícil é realmente tomar decisão. Não digo a decisão certa, né? Mas uma decisão boa mesmo. Porque pô, eu queria saber tomar a melhor decisão, por exemplo, na bolsa, investir e ficar rico amanhã. Tomar a melhor decisão e abrir uma empresa e a empresa dar certo. Mas eu acho que é difícil eu buscar informação no lugar certo e que eu vou ter a informação que eu quero. Quero investir na bolsa. Onde é que eu vou buscar? E tem um monte de lugar para buscar, mas como é que eu vou garantir que aquela resposta é a certa e que eu posso apostar, digamos assim, e tomar aquela decisão? Vou abrir a minha empresa. Com quem que eu falo? Para eu garantir que eu tenho muitas ideias, tenho a internet, eu tenho pessoas, amigos, mas quem que vai me dar a resposta para que eu tome aquela decisão e garanta que aquilo vai me dar sucesso, seja no trabalho, no casamento, aonde for? Eu acho que esse é o principal tema. Onde eu busco a decisão certa? Ah, legal essa tua colocação, até porque assim, né, a gente, um negócio que tu falou aí bastante foi sobre ter elementos para tomar a decisão, né? Isso. Sim. A decisão, ela depende de elementos, ela depende de fatores. Ok, sabemos disso. Agora a grande questão, quais informações são confiáveis, né, cara? No mundo que a gente vive hoje. Tem muita, né? Tem muita informação, cara, o tempo todo. E assim, muita informação que muda o tempo todo também, não é? Sim. Não, e o Joe Arley estava falando ali, eu estava pensando, né? É que na verdade são decisões encavaladas. As pessoas vão postergando a tomada de decisão Isso é verdade. e isso vai encavalando. E aí, por exemplo, né? Vou deixar para pensar o que eu vou fazer na faculdade depois que eu terminar o ensino médio. Não vai saber, vai fazer a primeira coisa que aparecer na frente. Então, são decisões encavaladas, ao meu ver, né? A gente posterga muito a tomada de decisão para algumas coisas muito importantes na nossa vida e para o que não é importante, a gente quer decidir rápido do dia para a noite, não é mesmo? Aí, às vezes, a gente também. O que eu vejo muito, né? As pessoas não dando atenção, gastando tempo para tomar as decisões importantes. Sim. Elas tratam, às vezes, decisões importantes como se fosse qualquer decisão, né? Por exemplo, eu vou dar uma contextualizada hoje aqui. Eu peguei uma matéria bem legal para ler para vocês aqui. Olha só, um estudo da Universidade de Cornell indica que tomamos cerca de 226 decisões apenas relacionadas à comida diariamente. Nossa. Tu parou para perceber que tu tomou 226 decisões hoje só relacionado à comida? Com certeza não parei. No entanto, diferentes fontes na internet estimam que um adulto toma cerca de 35 mil decisões por dia, cara. Agora, a grande questão é, por que que nós não percebemos essas decisões? Porque elas são decisões que não produzem um resultado, digamos assim, tão efetivo. São decisões automáticas, inconscientes, né? Por exemplo, aqui, ó, eu até anotei algumas coisas. Subo do elevador de serviço ou no elevador social?
né? Vou pelo caminho da direita ou pelo caminho da esquerda? Eu vou usar uma camisa branca ou uma camisa escura hoje, né? Vou tomar água ou vou tomar suco? Então, a gente não tá falando desse tipo de decisão, né? A gente tá falando de coisas mais profundas, né? Até porque esse tipo de decisão, e depois que tu casa, tu já não decide mais. Depois que tu casa, quem decide é a mulher, né? A roupa que tu vai Aliás, você usar, nem compra mais, você nem né? compra mais. Então, tudo que tu decidia, tu já não decide mais. É verdade. Agora, as decisões importantes, cara, a maioria das pessoas não sabe tomar. É o que eu brinquei ali a questão do casado, né? Mas vira e mexe, a gente se pergunta, vamos almoçar o quê? Vamos comer o quê, né? Nesse dia a dia que a gente acaba perdendo a oportunidade, às vezes, de tomar decisões importantes. Eu vou dar um exemplo de uma decisão importante que às vezes a gente se perde. No dia a dia, a gente vai lá, quer emagrecer, quer ter uma vida saudável, quer ter não sei o que, o corpo shapeado e tal, não sei o que, quer ser maravilhoso, né? Aí no dia a dia, a gente vai lá e escolhe comer uma pizza. Pronto, era uma decisão importante que, por mais que parecesse boba, o cara se perde ali e acaba perdendo o foco. Então, acredito que as decisões têm muito a ver com o foco que as pessoas têm também. E Não também sei o com que as vocês emoções acham. dela, né? Sim, Porque se eu tô bem, por exemplo, se eu tô ansioso, eu quero comer. eu vou querer comer. Mas eu vou É. querer comer um arroz com feijão, É lógico que não. o cara vai querer comer uma pizza, A um minha filha, ela x-salada. quer comer pite. Todo dia, né? Todo dia ela quer uma pite. É verdade. Então a gente pode dizer que as decisões, então, elas dependem muito. Já falamos de duas coisas interessantes aqui: de informações e, segundo, de nosso estado emocional, né? Sentimentos, né? Das nossas emoções. Exato. Né? E como que a Bíblia ela pode nos ajudar com isso tudo, né? Tem embasamento bíblico, né, para isso. Em status Gálatas, vós tens se limitado por causa dos vossos próprios sentimentos, vossos próprios afetos, né? Sim. Então a gente às vezes se limita de tomar decisões porque estamos completamente atrelado à nossa vida emocional e sentimental, não tem domínio próprio da nossa vida. Isso é uma loucura, cara. Sobre a emoção, muitas decisões não são tomadas, o exemplo que o pastor deu, porque a pessoa tem medo da consequência daquela decisão. É. Desde uma decisão simples, o que a gente vai comer hoje? No casamento, vai escolher o que vão comer? Vão comer pizza? Se a pizza for ruim e minha mulher não gostar, eu que tomei a decisão, a culpa é minha. Tu que escolheu pizza, Mas se ela escolher também, a culpa é tua. também é tua. Mas dá uma amenizada, dá uma amenizada. Sim. Então tem decisões que a gente... Valeu, Dani. Eu vou até experimentar, tá? Coisa linda. Vamos ter que fazer um brinde aqui, né? Vamos. Vamos ter que fazer um brinde aí, ó. Eu não... Obrigado. Ó, Deixa eu isso, servir, isso. meu querido. Obrigado. Aí, ó. Todo mundo sem açúcar. Todo decisão mundo sem açúcar. importante. Isso. Olha, Aí, ó. Direct. Yes. sem fazer careta. hein, Isso, Diogo? sem fazer caneta, porque café especial é outro nível. Olha né? só, parece que eu tô tomando milkshake, cara, de tão doce que é. Maravilhoso. Bom, olha, como é que é, Diogo? Tu tava... Brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Então, tu tava falando mesmo que tu não toma decisão porque tu tem medo da tua esposa. Eu A dei o Kathleen- exemplo A do- Kathleen tá assistindo, A né? eu dei o Kathleen tá exemplo do pastor assistindo. Jack. Eu dei o exemplo do pastor Jack. Ah, entendi. Bom, aí nesse caso o problema não é a decisão da comida, né? É a decisão... Consequência. É o medo da consequência, né? É o medo da E se consequência. eu errar? E se não der certo? E se não for o melhor caminho? A grande questão é, se liga nisso aqui, cara. Toda decisão tem que ser tomada. Ela tem que ser tomada. Sim. A pessoa que não toma uma decisão importante, vocês já viram isso? Como que é uma pessoa que toma uma decisão, que tem que tomar uma decisão e não consegue tomar essa decisão, cara? Como que ela é? Ansiosa, Angústia. angustiada. Cara, uma pessoa nervosa. angustiada. Você pode ter A certeza. cara da derrota. Cara, ó, eu vou falar uma outra coisa. A pessoa que tem que tomar uma decisão e não consegue tomar, pode ser polêmico isso, mas ok. Ela pode desenvolver inveja no coração dela, cara. Não, mas sem dúvida. Inveja de pessoas que foram ousadas para tomar aquela decisão.
Sacou? Então, uma decisão, ela tem que ser tomada. Exato. O que falta é a segurança de tomar essa decisão. Não, e até a velocidade de tomada de decisões determina se é uma pessoa de sucesso ou não é de sucesso. Percebe, por exemplo, aí vê a política, vê os grandes empresários, o que diferencia ele, como o João falou ali, eu não sou rico ainda, né? Ainda, em nome de Jesus, eu profetizo Amém. sobre a tua vida, mas é a capacidade da tomada de decisão. Quanto mais rápido você toma uma decisão para resolver a tua vida, menos pendências emocionais, afetivas, pendências da tua vida tu vai deixando para trás, né? Eu ouvi uma frase esses dias que me marcou muito: não deixe rastros. Nós temos a jornada, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente sempre vai deixando rastro. Então eu saio da mesa, deixo uma xícara, eu decido deixar uma xícara na mesa para fazer depois. Quando eu tenho que tomar uma decisão, tenho que ser para o trabalho ali, já estou um pouco atrasado, Tem que ser eu rápido. tenho que voltar atrás para a tomada Tá lá. de decisão da xícara, porque tem uma pendência. Lógico, eu estou dando o exemplo da xícara, Mas é que um bom exemplo. que é algo bobo aqui, mas existem pendências do nosso passado que a gente não decidiu no tempo certo, que quando aperta, o tempo já passou. E aí nós tentamos nos apegar à nossa fé, né? Mas o Joel fala que Deus vai retomar, vai restaurar, restituir o tempo perdido, mas nós precisamos entender isso também. As decisões, elas Mas têm um tempo certo para ser tomadas. Em cima disso, eu tenho uma dúvida. Em cima do que o bispo falou também. Por exemplo, vou contextualizar, né? Eu tava esses dias ali com os teens, com O2, e me fizeram uma pergunta. Fala um pouquinho mais perto do mic. Me fizeram ali uma pergunta. Tu trairia a Cat pra salvar a vida dela? Essas perguntas... Pergunta do Kim. Foi o Kim que fez essa pergunta, eu tenho certeza. Cauê também tem faz. Essas perguntas, assim, que não é Tipo pra as te dar coisas uma que saída. nunca vão acontecer na vida. Nunca, né? Tá, mas qual que é o contexto? Não, sim ou não? Sim ou não? Trairia ou deixaria ela morrer? Pô, não, mas se tu trair, tu vai estar pecando, tu vai estar não sei o que e tal, e a vida dela não é importante. Então, essas perguntas. Nesse caso, não vou dar minha resposta aqui. E nem fazer pra gente, né? Eu perguntaria. Ele veio aqui pra perguntar pra gente, pra amanhã responder pra eles, entendeu? Eu iria perguntar pra minha esposa. Tu decide. Tu já decidiu até hoje? Eu sou obediente, né? Nesse exemplo, tu tem 2 caminhos, né? Até porque é um cenário hipotético. Então é isso. Sim. A regra é A ou B. No dia a dia, a gente tem várias opções de decisão. E aí vem a minha pergunta. Não tomar uma decisão também é uma decisão. Sim. Né? Eu opto em não tomar essa decisão. Então vamos supor que eu tenho, nesse exemplo, tenho uma decisão para tomar e eu posso tomar ela certa ou tomar ela errada, digamos assim. Sim. Vamos colocar nesse contexto. Eu não tomar essa decisão, ela é melhor do que eu tomar a decisão errada? Boa pergunta. A questão, assim, a gente vai ter que filosofar para falar disso, né? Porque, a decisão, ela precisa ser tomada. Sim. Certo? Ela está pendente. Você não tomar uma decisão por um tempo faz parte da vida, né? Você conjecturar, pensar e tudo mais, certo? Mas você sabe que uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Porque A minha opinião, aí não é bíblico, né? Uhum. É a minha opinião, ok? A minha opinião é uma decisão errada pode te conduzir para uma decisão certa. Uma decisão não tomada Não te leva a lugar nenhum. é algo pendente. Porque normalmente as pessoas ficam com essa dúvida, né? Normalmente as pessoas não tomam uma decisão com medo da decisão errada. Mas a maior parte das decisões, não a maior, mas uma boa parte das nossas decisões dão erradas. Entendeu? É porque a gente só vai sentir isso quando causa um divórcio, quando dá um acidente, alguma coisa assim, coisas mais relevantes. Mas assim, tem até uma frase que eu ouvi uma vez, eu não lembro de quem que ele fala assim, ó, quem toma uma decisão pode errar. Quem não toma uma decisão já errou. Entendeu? Porque uma decisão errada, ela pode te ajudar a tomar uma outra decisão, uma decisão melhor. Agora, a grande pergunta é, assim, trazendo para a Bíblia. Deus,
ele interfere nas nossas decisões? E aí a gente está indo para uma filosofia teológica um pouco mais aguçada. Eu vou me permitir primeiro tratar sobre o que o Joale comentou ali antes, né? A palavra fala, Provérbios 3, 5 e 6 ali, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A gente não está falando sobre, aqui nesse texto, ele está falando e justificando justamente que tu precisas entregar e confiar que a tua jornada está sendo guiada por Deus, né? Então, uma vez que você se exime da responsabilidade de tomar uma decisão, eu tenho para mim que você é uma pessoa que precisa de cura, e aí levando para a cura e libertação ali, né? Eu acredito que você precisa de tratar isso no teu interior, que talvez foi reprimido na tua infância, disseram não para você no momento ali que te deu medo, enfim, aí você tem medo de tomar uma decisão. Acredito que isso é a grande maioria, inclusive. Mas a omissão, para mim, aos meus olhos, é um dos principais fatores para uma pessoa não ter sucesso na vida. Eu concordo. Então, assim, você crer em Deus é você justamente saber que Deus transforma a maldição em bênção. Às vezes você vai tomar uma decisão, vou abrir uma empresa, aquilo vai, sabe, não deu certo, entre aspas, né? A empresa foi lá, deu errado, precisou fechar a empresa. Você não teve aquele tempo perdido. Você aprendeu como não dar errado de novo. E não quer dizer também que tu é um fracassado. Exato. Aquela empresa fracassou. Aquela empresa a ideia fracassou. Verdade. Então eu levo muito para essa linha, assim. Acredito que a não tomada de decisão é o que gera o fracasso nas pessoas. E em cima disso, já indo para o questionamento ali do bispo, eu perder o medo de tomar uma decisão. Porque isso é um medo comum. Uhum. Isso não pode me tornar uma pessoa inconsequente, no sentido de mais vale, então, eu tomar uma decisão. Claro que tem que ser pensado e tudo mais, mas vale eu tomar uma decisão, porque estamos falando de pessoas aqui que muitas pessoas estão nos assistindo, não tomam muitas decisões. São pessoas que ficam postergando, deixando para depois, e hoje estão entendendo que, não, preciso começar a tomar decisões, mesmo que às vezes a decisão seja errada. Isso não vai me tornar inconsequente e começar a tomar muitas decisões erradas, digamos assim, não sei se posso falar assim. É que a decisão só é errada quando tu toma. Depois, tu não sabe se ela é errada. Tu tens ali dois fatores, tu vai tomar café ou água. Tu não sabe se teu organismo precisa mais da água ou do café hoje, entendeu? Tu vai ter que escolher ou o café ou a água. Ou tu vai ficar com sede. Tu não vai tomar. Então, tu tens que optar entre uma opção e outra aqui, entendeu? Agora, se tu optar pelo café, que é o café Barão, maravilhoso, você vai estar fazendo a sua melhor escolha. Agora, vou tomar um outro ali, enfim, que não vai fazer mal para o meu organismo, você só vai saber depois que tomar aquele errado. Você só sabe a diferença depois que experimenta o café Barão, entendeu? E eu acredito que tu será uma pessoa inconsequente se tu não valorizar as decisões. Exato. Ou seja, a decisão ela tem que ser tomada, nós não estamos falando que a pessoa tem que ser inconsequente. De ir para cima, não, toma uma decisão, por exemplo, né? Aquelas decisões binárias, joga uma moedinha pro alto, ou é um, ou é o outro. Vai pra sorte, vai pra sorte. A gente tá falando o seguinte, bom, cara, talvez essas angústias que a gente sente de que as coisas não deram certo, de que eu ainda não alcancei o sucesso, elas são angústias geradas por decisões que eu sei que eu tinha que ter tomado, mas eu não tomei, entendeu? E não por uma pessoa que tomou uma decisão errada, porque se tu tomou uma decisão errada, pô, tu tinha que escolher entre a empresa A ou B, né? E depois tu só vai saber se ela foi errada se tu entrou lá. E na próxima vez tu pode tomar uma decisão certa, né? Agora, falando assim sobre os aspectos da nossa mentalidade, eu valorizo tanto a decisão que eu vou me munir de ferramentas para tomá-las de maneira rápida, como ele disse, e de maneira sábia. Porque uma coisa que eu gostei que o Jackson falou foi o seguinte,
As pessoas de sucesso, elas sabem tomar boas decisões. Sabem tomar boas decisões. Agora que eu vejo, tá ligado a café. O ramo do... Aí eu conversei com umas 10 pessoas que não andam com gente de café. As pessoas não fazem a mínima ideia disso. Ou seja, eu vou ver mais aquilo que tá mais de acordo com a minha realidade. Primeira coisa, certo? Então, talvez isso não seja uma verdade plena. A maioria das pessoas prósperas não estão na igreja. Talvez é porque eu ando com pessoas que não são. Pode ser isso. Segunda coisa, foco, cara. As pessoas não sabem dar foco nas coisas. Ou o cara é 100% família, ou o cara é igreja. Ou o cara é 100% trabalho, ou o cara é família e igreja. Ou o cara... As pessoas não sabem ter equilíbrio. Entendeu? Sendo que, cara, a grande maioria das pessoas, né? Tinha uma época que a gente falava assim, as pessoas falavam assim, não sei o que, tem que dormir na igreja, não sei o que. Eu falo assim, as pessoas que falam isso são as que menos vão, cara. Entendeu? São pessoas que não passam 2, 3 horas por semana na igreja, sacou? Então, assim, como que tu vai dizer que a fé, ela é um impeditivo para isso? Eu sei que não foi o que tu falou, certo? Mas só para contextualizar. Eu acho que é o seguinte, se tu põe foco no teu coração e tu crê naquilo que o pastor Jackson falou, tu crê que Deus pode fazer. A Bíblia, eu até botei aqui algumas referências sobre isso, que Deus tem o melhor, né? Em Jeremias diz que ele nos dá o fim que nós desejamos. Os pensamentos dele são mais altos do que... Para nos dar que fim? Não fala assim, para nos dar o fim que ele quer. Não, o fim que você planejou. Sim. Que você determinou para a tua vida. Agora, isso é uma decisão tua. Sacou? É uma decisão tua. Então você tem que pegar, eu quero me desenvolver profissionalmente. Ok, toma essa decisão. Quais são os passos que você tem que tomar? A maioria das pessoas que eu conheço, ou elas são isso, ou elas são família. Primeiro, dá para conviver com as duas coisas. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são excelentes pais de família. São excelentes servos de Deus. Entendeu? Dá para ser assim, certo? E tome as decisões que você tem que tomar. O que você tem que tomar? Como você falou, é estudar? Vai estudar, certo? Vai andar com um grupo de pessoas. Eu lembro quando eu abri a minha empresa, a segunda empresa que eu abri, eu não era da área. Eu comprei uma franquia, tá ligado? Relacionada a marketing e tudo mais. Eu não era da área. Eu conhecia uma pessoa que era muito boa nisso. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um curso que me dava acesso a uns 30 empresários, sabe, que falavam desse assunto. Eu tive que investir um recurso que eu não tinha, mas eu sabia que se eu não me esforçasse para fazer aquilo, eu não ia sair do lugar, eu não ia adquirir a mentalidade que eu preciso, entendeu? E, cara, a gente é a média das pessoas que a gente anda junto, saca? Então, assim, a gente precisa ter foco nesse sentido de construir essa realidade aí, né? Eu creio nisso. Não sei se deu para responder, né? Não, respondeu, acho que faz sentido, porque esse questionamento ele é muito comum porque pessoas que não são bem-sucedidas, digamos assim, às vezes colocam a culpa porque eu tenho que focar na família, a culpa de uma frustração mesmo, né? Porque eu tenho que focar na igreja, não, porque eu preciso estar no culto, e eu preciso fazer isso, eu foquei na minha vida ministerial, na minha família, nos meus filhos. Então, sempre tem uma justificativa para dizer o porquê que não prosperou, o porquê que não deu certo na família, ou na igreja, ou alguma coisa, sendo que dá para conciliar tudo. Dá para conciliar, é desafiador, cara. E a gente não pode dizer que não é. Não é. Porque, assim, a maioria das pessoas que não tem um compromisso ministerial, elas trabalham 8 horas por dia ou 12 horas por dia, vão para suas casas e dormem, né? E descansam e no outro dia estão de pé de novo. E a pessoa que tem um desafio ministerial, uma vida ministerial, ela ainda tem uma responsabilidade ela tem uma responsabilidade a mais, ela atende pessoas. Então é desafiador, entendeu? Mas aí que tá. Se tu tiver foco, cara, e organização, tu consegue, cara. Tu consegue lidar com tudo isso. E quando você fala assim, desculpa, isso é verdade, cara. Entendeu? As pessoas, elas põem a culpa. É muito fácil colocar a culpa, porque daí você é vítima. Entendeu?
Quando, na verdade, você tem que assumir a responsabilidade pelas suas decisões. Eu lembro, por exemplo, que eu fiz uma pós-graduação. Eu sempre fui super ativo na obra, cara. Sempre fui. Eu fiz faculdade, pós-graduação, estando na igreja. Entendeu? Eu também. E eu lembro que quando eu fui falar com as minhas autoridades sobre o assunto, eu falei assim, olha, eu vou ter que me ausentar tal e tal dia, porque são os dias da pós-graduação. Não encontrei resistência nenhuma disso. Entendeu? Não encontrei. É só você tomar a tua decisão e construir o que é necessário para que isso aconteça, sacou? São crenças limitantes, né? E agora, desculpa, eu vou tomar um espaço um pouco maior aqui. O Jackson falou da questão ali, né, da pessoa ter aconselhado algo assim, né? Porque esse acaba sendo um segundo caminho, né? A Sim. igreja, ela tem... A igreja, não, a fé, enfim, ela tem essa questão. Eu tenho a palavra de Deus que eu vou recorrer. Mas eu tenho um grupo de pessoas que não tem o domínio disso. Exato. Certo? Que não tem o domínio dessa ferramenta. E qual é o caminho que essa pessoa vai ter para se instruir? É seu líder imediato. Ela vai ter que perguntar para alguém. Certo? E olha, cara, a responsabilidade que a gente tem nas mãos. Sim. Né? Porque um mau conselho, você pode destruir também a vida de uma pessoa, né? Sim, exato. E aí é onde entra, aos meus olhos, aquilo que a gente tá falando de decisão mesmo. Se tu tens um embasamento, e aí voltando lá pro cerne, né, da tomada de decisão, das boas decisões. Se você tem um embasamento, se você tem um relacionamento claro com Deus, se você tem um relacionamento claro com a palavra, e você tem uma base familiar, por exemplo, aí a gente pode entrar no tema de quem é que vai te dar decisões. Legal. Boa. Quem é que pode te ajudar a tomar decisões, Sim. né? Será que tu vai perguntar? De quem que tu vai ouvir essa opinião, né? Porque aqui a gente falou de dois elementos. A gente falou da palavra, a gente falou de Deus. Então a gente já sabe que a palavra é uma resposta para a tomada de decisão, e a gente sabe também que Deus é um Deus de sabedoria que te dá sabedoria para essa tomada de decisão e que ele é o teu garantidor, né? Ele é a tua garantia. Mas aqui na Terra aí entra ali a questão de quem é que vai te dar esses bons conselhos. A palavra fala que sábio é aquele que anda na multidão de conselhos, né? A gente percebe, por exemplo, pessoas na palavra que dividiram reinos, que dividiram famílias, porque não tomaram boas decisões, porque não buscaram bons conselhos. Então, quem que é o teu conselheiro? E o conselho é tão importante, Bispo Joaley, que Jesus, ele tem como um dos seus nomes conselheiro. E aí eu fico com uma dúvida e queria te fazer uma pergunta. Aqui no podcast a gente falou sobre buscar na Bíblia, buscar em Deus, tomar boas decisões. Aí eu te pergunto, pastor, por que eu preciso de ti se eu posso buscar direto em Deus? Posso? Pode, não precisa, na verdade. Eu ia falar isso. Aí é que tá. Muita gente... Jesus, ele é o único mediador entre nós e Deus, cara. Exato. Essa é a grande questão. O caminho natural das pessoas é buscarem uma maturidade bíblica e espiritual que não dependa de ninguém. Isso não quer dizer que tu não vai depender do congregar. Porque a força, uma boa parte da força do evangelho, ela está Na unidade. na unidade. A igreja não é uma pessoa. A igreja, ela é a unidade, certo? A união das pessoas, né? Eu gosto muito de usar o texto de Mateus 16, 18, porque para mim é a melhor referência, né? Que Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não é o pastor. A igreja não é a irmã. A igreja é a unidade. Há uma sabedoria muito... É tão forte, né? Que na multidão de conselhos há sabedoria. Sim. É o que diz a palavra, né? Então, assim, o objetivo de todos nós deveríamos ser buscar um entendimento espiritual, um conhecimento da palavra tão profundo que eu não precise. E assim, convenhamos, temos pessoas assim na igreja. Temos pessoas que não precisam recorrer, elas têm as ferramentas necessárias. Sim.
Cara, tem pessoas que nos procuram apenas para falar assim, olha, vou fazer tal coisa essa semana, a decisão já está tomada, eu estou seguro dela. Só Eu precisa de já uma orei, Deus cobertura. já me deu sinais. Só ora por mim para que dê tudo certo. Rápidas e sabem tomar boas decisões rápidas e demorar para desistir delas. Ah, esse é o detalhe. Não Sacou? abandonar o que tu decidiu. Agora, a pessoa que tem dificuldade com decisão, Ela desiste rápido. ela demora para tomar decisão. É. Quando ela toma a decisão, ela volta atrás. Ou seja, é porque ela não tomou essa decisão com consistência, né? Então, cara, no Salmo 119, versículo 30, diz assim, ó: escolhi o caminho de fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Olha só que forte isso aqui. Sim. Eu decidi seguir os... Ele tá falando, cara, que eu tô seguindo o quê? Parâmetros. Certo? Parâmetros que Deus nos dá pra gente poder tomar essa decisão. Esses parâmetros, eles começam onde? Nos nossos valores. Sacou? Então, nesses dias uma pessoa me perguntou, pô, tô fazendo um negócio aqui e tal. Como é que eu sei se esse negócio é bom ou ruim? Eu disse, bom, vamos lá. Fere alguém esse negócio? Né? Ele desonra a tua família, ou desonra o Senhor? Existe algum pecado que está conectado nisso? Bom, se não tem, tu já tem bastante favores, coisas a Sim. favores, certo? Agora, pô, vamos fazer um negócio, o negócio envolve um roubo, envolve um pecado, envolve a traição da minha esposa. Pô, eu não preciso nem pensar muito, eu já tenho os parâmetros, sacou? Então, a primeira coisa, cara, Deus nos dá os parâmetros. Esses parâmetros estão aonde? Na palavra. Sim. Sacou? E aí a gente vai entrar num nível que é aquilo que eu tava em off aqui, a gente tava conversando aqui, né? Quais são os níveis de relacionamento, os relacionamentos que eu preciso ter na minha vida Sim. para fortalecer essas decisões. Então, eu preciso ter um relacionamento profundo com a palavra, cara. Exato. Sacou? Um contato diário com a palavra. E esse contato diário, ele é a minha leitura em casa, ele é esse podcast, mas esse podcast ele não anula a minha busca diária e ele não anula o contato que eu tenho que ter na igreja, Sim. sacou? O estudo, a dedicação que eu tenho, porque tudo isso são ferramentas. Exercite a tua fé, fala a palavra, né? Exercite a tua salvação. O senhor falou um negócio interessante ali, bispo, porque eu já vim buscar aqui o texto que eu não lembrava exatamente. Tiago 1:5 fala assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livramento, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar agitada e levada pelo vento. A fé já é uma tomada de decisão. O fato é que você decidir pedir a Deus já é atuação de fé. Eu creio que uma pessoa que não tenha a capacidade de tomar decisões, ela é inerente a uma pessoa sem fé, porque ela acaba não conseguindo exercitar aquilo que a palavra fala. E se você tem dúvida, isso fere o teu relacionamento com Deus, né? Uma vez que a gente pode pedir a Deus a sabedoria, aí é onde vem o que o bispo estava falando do relacionamento, né? Então tem a palavra e tem um relacionamento com Deus. Então como que eu tomo uma boa decisão? Palavra e Deus. Eu não sei qual decisão tomar. Sabedoria, vou buscar sabedoria. E aí, talvez alguém que está nos ouvindo está falando, mas o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Talvez alguém pode estar pensando, mas e se eu tomar uma decisão, fazer 1000 planos e o pensamento de Deus é superior ao meu? Deus vai te guiar pelas veredas da justiça quando tu decidir andar nas veredas da justiça. O dia que tu não decide andar por ali, não decide andar em fé, tu acaba se perdendo, entendeu? Não faz muito sentido. Em cima disso, me permite polemizar? É lógico, Claro, pelo amor de Deus. Se eu souber responder. É uma dúvida que normalmente, acredito, eu tento pensar, né? Que o pessoal aí de casa possa ter também. Mas é um questionamento comum. Por exemplo, nós temos a palavra de Deus. Uhum, Sim. Um manual pra gente seguir e tudo mais. uhum.
As minhas decisões têm que ser em cima das minhas orações, daquilo que eu peço para Deus, peço sabedoria e ouço, ou melhor, e leio na palavra de Deus. Aí vem um questionamento comum. Se eu tenho, Deus fala que eu vou prosperar, e eu tomo as minhas decisões em cima da palavra de Deus, por que não é tão comum, e aí em cima de decisão não é tão comum eu ver cristãos, me dando de exemplo, que vivem a prosperidade no sentido de riqueza, vida profissional e tudo mais, dinheiro, Uhum. como pessoas que não são que não vão na igreja, não têm um relacionamento com Deus. Eu vejo mais pessoas fora da igreja, digamos assim, falando a Ganhando grosso modo, dinheiro. ganhando dinheiro, do que pessoas dentro da igreja que têm a Bíblia, que têm Deus e que teoricamente seguem as direções que são passadas por Deus. Boa. Bom, uma boa pergunta. Eu posso emendar aqui. Vai, eu vou em seguida. Aos meus olhos... Não sei se ficou claro Ficou claríssima a pergunta. E aos meus olhos está justamente num erro de tomada de decisão lá atrás. A religião faz isso com as pessoas. A religião, ela demonstra para as pessoas que o que Jesus quer da tua vida é uma pessoa que não tenha nada. E muitas vezes esse não ter nada, eu já passei por isso na minha vida. De pessoas que me disseram, inclusive, para parar de estudar. Na igreja. Na igreja. Claro, Autoridades. Autoridades na minha vida, eu era adolescente, e a gente está falando, né, numa sociedade onde muito se fala sobre esse tipo de questão, né, de autoridades, e me falaram, para de estudar, porque não faz sentido isso para tua vida. E ao contrário do que essa pessoa, que era minha autoridade direta, falou para mim, num culto, na sequência, assim, a gente está falando de um mês para o outro, 2 meses, o apóstolo Estevão, ele fez uma palavra no acampamento, no retiro, e glória a Deus pelo retiro, inclusive está perto o próximo retiro de carnaval da igreja. O apóstolo Estevão fez uma palavra, e na palavra, no final, ele deu 5 conselhos apostólicos, e aqueles 5 conselhos apostólicos mudaram o meu entendimento de muita coisa. Um deles era justamente, prepare-se, estude, se forme, ganhe dinheiro, viva a sua vida profissional, porque Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a se preparar e a prosperar na terra. Então isso vai na contramão do que a religião comum determina, né? Então, às vezes as pessoas acham que é pecado ter dinheiro, falar de dinheiro, e não é. Como que a obra prospera? Como que a gente consegue atender os necessitados? Fazendo aquilo que a gente tem que fazer de melhor, estudando. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Estudando. Aí, se a gente for fazer uma pesquisa, por que muitas vezes acontece de não ter esse tipo de riqueza, né? É simples, faz uma pesquisa e vê quem é que terminou a faculdade, quem é que tem uma pós-graduação, quem é que tem um mestrado, quem é que tem um doutorado. Você vai ver que esse índice foi dominado por uma cultura externa à igreja. Então, a gente precisa, como cristãos, retomar essa posição da cultura e fazer com que as pessoas, como foi comigo, como foi com o bispo, como foi com você, aprendam a querer aprender. Aprendam a querer se informar. Busque sabedoria, né? A base de um homem sábio é saber que ele não sabe de nada e que ele precisa buscar sabedoria. Eu, como pastor, todos os dias eu tenho que me preparar na palavra. Porque se eu não me preparar na palavra, eu achar que eu já conheço os textos e tentar fazer uma pregação só em cima de texto, Deus não vai agir naquele lugar. Então eu vou muito nessa linha, sabe? Eu acredito que isso é uma questão, resumindo, uma questão muito mais das decisões tomadas e ensinadas por uma cultura religiosa que foi enraizada na igreja e que faz parte de nós, a nossa geração. Na verdade, já começou, né? Já temos grandes movimentos referente a isso, mas nós temos que continuar com isso, de retirar essa raiz de miséria de dentro da igreja e levar a palavra de Deus. Isso é o que eu entendo. A palavra de Deus fala sobre prosperidade. E é fato isso aos meus olhos, entendeu? Eu acho que assim, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente enxerga, né? Então, quando a pessoa fala assim, puxa, eu vejo que a maioria das pessoas prósperas, elas estão mais fora do que dentro. É porque talvez o teu círculo de pessoas não sejam prósperas. Se tu tem um carro vermelho,
tu vai começar a ver carro vermelho em todo lugar, cara. Faz sentido. Sacou? Eu tava conversando com o Fábio do Café e ele tava falando assim, meu, tu não faz ideia. Tudo agora. Bispo, Sacou? eu tenho um exemplo claro disso, que vamos tirar, porque às vezes a gente mistifica porque entra no contexto da igreja, né? Mas vamos tirar do contexto da igreja. Você sabe que tem que fazer exercício físico? Sabe. Se você todos os dias acordar de manhã e correr na rua, você está fazendo exercício físico. Se tu fazer apoio, abdominal, em casa, você está fazendo exercício físico. Pegar peso, você consegue fazer em casa. Por que a pessoa paga um coach, um treinador, para te ensinar isso? Porque ela tem algumas ferramentas, ela tem um embasamento que vai te guiar de uma forma mais fácil e segura pelo entendimento daquele conceito ali, daquele treinamento. E aqui a gente pode falar também da palavra. O meu papel como pastor não é te dar resposta. E nem tomar decisão, e né? nem tomar decisão. Jesus não tomava decisão. Jesus, pelo contrário, as maiores conversas de Jesus que a gente vê na Bíblia são dele questionando. Ah, e aí? O que que vocês me... Ah, todo mundo tá falando que eu sou isso, mas o que que você fala que eu sou, Pedro? O que que eu sou para você? Então ele está instigando justamente o teu conhecimento. E o meu papel como pastor é te mostrar, através daquilo que eu já aprendi, os caminhos da palavra. Então, como um treinador mesmo físico, você sabe que tem que ler a Bíblia, você sabe que tem que orar, você sabe que tem que caminhar com Deus. O meu papel é te ajudar e facilitar a tua jornada. Ajudar você a viver uma jornada Indicar transformadora caminhos, né? e indicar esses Para que caminhos. você percorra, né? Mas a Esses tomada caminhos. de decisão é sua, Muito a legal. jornada é sua, Boa. a caminhada é sua. A caminhada onde? Em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é eu. Eu sou só um indicador que aponto para Jesus. O meu papel é esse, é indicar para Jesus. E todas as pessoas que tentam converter isso para si, elas têm algum intuito de manipular, É. sacou? Porque o que a palavra diz é que nós somos livres em Jesus, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ninguém tem pessoas para si. A gente tem pessoas para Cristo e a gente precisa conduzi-las para que elas vivam as suas experiências com Cristo, Sim. né? E esse, na verdade, é até o último tópico da nossa conversa aqui, porque a gente, contextualizando os nossos internautas aí, como é que chama, Dani? Internautas, telespectadores, como é que fala? Internautas. Pode espectadores. Vamos deixar um novo nome. Cast espectadores. A gente acabou fazendo uma jornada aqui, né? Então a jornada foi contextualizar você a respeito das decisões, né? Puxar essas decisões para que as pessoas tenham ferramentas. A gente acabou conversando aqui que a ferramenta é a palavra de Deus, é os conselhos que apontam para Cristo, né? E a última parte dessa jornada seria a pessoa buscar viver experiências com Deus. Sim. Né? Porque ao que a gente sempre prega, inclusive o pastor citou aí o texto de Tiago, é que quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos livremente. Então eu preciso também ter a capacidade de ouvir essa voz, de discernir essa voz dentro de mim, no meio de tantas outras vozes, como, por exemplo, as minhas emoções, a minha ansiedade, Sim. a pressão das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Em Jeremias 33:3 diz, clama a mim e eu vou te anunciar, vou te responder. Coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Talvez nessas coisas que Deus quer revelar para você estão fatores fundamentais para a tua tomada de decisão. Só que a gente não para isso, entendeu? E eu vi uma frase essa semana muito boa, que a pessoa fala assim, o irmão não consegue ficar 5 minutos na presença de Deus, como que ele vai querer passar a eternidade com Deus? Nos últimos tempos, os homens teriam comichões dos ouvidos. Então a grande questão é que tem momentos que tudo que a gente vai ter que fazer, cara, é parar, fechar os nossos olhos. Exato.
e falar: Senhor, me dá graça. Fala comigo. Esclarece no meu coração. Um pouquinho de nós aqui nunca foi dormir preocupado com uma decisão. Faz essa oração e quando você acorda esclarecido. A paz que excede a todo entendimento. Entendeu? É isso. Você começa um dia, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver aquele problema? Senhor, fala comigo. E de repente, sem você perceber, ao longo do teu dia, esse esclarecimento ele vem, sabe? Ele vem como fala no Salmos 23, um refrigério, Sim. né? Uma tranquilidade. Ele nos conduz para águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Cara, o que é isso? Cara, isso é um estado de conexão com Deus tão forte, que eu sou instruído por Ele, sabe? Eu sou esclarecido por Ele e eu tenho ali a capacidade de tomar as melhores decisões dentro da palavra e instruídos por Deus, né? Sim. Eu acredito que a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, além de aceitar Jesus, que essa é a top-down, assim, né, que você precisa aceitar na tua vida, é nos próximos programas também acompanhar a gente, porque tomadas de decisões são importantes. A gente acabou de falar isso aqui. E eu acredito muito que o que nós ouvimos e o que nós vemos são diretamente relacionados à nossa tomada de decisão. Então, o que você tem ouvido? O que você tem visto? Quais são as rodas? Os conteúdos, né? Rodas que você tem entrado, quais são os conteúdos, quem são os teus guias nessa jornada de Deus, né? Aqui, longe de mim querer ser guia de alguém, mas apontando a Cristo para a tua vida. Seja você tua caminhada seja em Cristo, seja Cristo o teu parâmetro, seja de meus imitadores, como Paulo fala, como eu sou de Cristo. Aponte para Cristo. Pare de buscar pessoas que buscam apontar para si mesmo, né? Então, esse é o último conselho que eu poderia te dar aqui para essa tomada de decisão na tua vida. John, Mr. John. Bom, considerações finais. Falando de tudo aqui, eu acho que o que eu mais achei interessante de aprendizado é o que foi falado sobre eu decidir tomar uma decisão. Então, pro pessoal de casa e pra minha vida também, tem muitas coisas na minha vida que essa semana eu já vou ter que decidir, aí, né? Te prepara, Cat. Que eu já vou ter que falar. Essa noite é pizza. Acabamos de tomar uma decisão aqui. Todo podcast vai terminar com uma frase de contextualização do Joe. Gostei dessa frase, cara. Bom, Pra mim, o que ficou eu decidi tomar uma decisão. Ótimo. Bom demais. Muito bom. pra mim é importante. Eu achei isso bem interessante. Porque às vezes não tomar uma decisão é confortável e, melhor não tomar do que tomar errado. Pra mim, sempre pensei isso. Melhor às vezes eu não tomar, deixar mais pra frente, do que eu tomar errado e acontecer, mas não. Vou começar a tomar mais decisões na minha vida. Muito aí. legal. E você vê que, também finalizando, eu dando a minha consideração aqui, né? Muito também das decisões que a gente não toma, a gente toma com medo da pressão, né? A gente não toma com medo das pressões. Pô, se eu principal. tomar isso aqui, cara, o que as pessoas vão falar, né? Mas você vê que pessoas que são firmes nesse sentido, elas parecem que estão blindadas, né? Elas seguem adiante com a paz de que, cara, vai dar certo. A paz que excede todo entendimento está no Espírito Santo de Deus, cara. Na presença de Deus isso. na nossa vida, né? Bom, pessoal, vamos lá. Semana que vem, quarta-feira, 8 horas da noite, tem mais Direct Podcast aqui. Bom, vale uma consideração interessante. Hoje, na improvisação, estamos rodando nesse canal, que é o meu canal, mas a partir da próxima semana vai rodar no canal Eu fui contra. do próprio. Foi não, pior que não. Ele concordou com tudo. Ele só não gostou do nome anterior. Já que é pra jogar coisa no ventilador aqui, Já que é pra jogar o off. a gente teve que mudar tudo em cima da hora, viu, Dani? Por isso que eu demorei pra mandar as coisas. Não, mentira. Eu demorei porque eu demorei mesmo. Mas sugestão de nome não quis dar, né? Mas quando eu vi o nome, eu tomei uma Tomou decisão uma na minha decisão de vida. se Eu tive que posicionar. falar. Não Então, ó, falou, né? Só fez a partir da próxima semana, nós vamos ter aí um próprio canal do podcast
também Instagram, tudo aí. Fica ligado nas nossas redes sociais que a gente tem esse compromisso de te manter informado. Eu, BP de Bispo, BP Gabriel Rocha, Jackson @Jackson Nogueiras. Jackson Nogueiras. Joe, @Joarle Mafra. @Joarle Mafra. E você pode também seguir aí os nossos outros 2 Instagrams, apoiadores, a Igreja Renascer Floripa e Renascer Floripa Ilha. Né? E também os nossos patrocinadores aqui, @Barão do Café Floripa, e o apoio do nosso estúdio aqui, Mark 360. Qual é o arroba de vocês, Dani? @Mark_Marketing 360. Marketing 360, soluções aí completas para tua empresa, para o teu negócio. Os caras são outro nível, eu sou suspeito de falar, tá bom? Ficamos por aqui? Vem aqui na Mark tomar um café, porque ele já tem o café do Barão. No mínimo, tomar um café, você vai ter Você vai me deixar compromissado, vou ter que deixar um pacote de 1 quilo com ele, cara. É isso aí, galera. É isso aí, tamo junto. Nos falamos na próxima quarta-feira. Valeu, galera. Valeu. Boas decisões.